Vamos em como tirar fundos no Photoshop. Não existe só um método. Existem vários métodos e cada um vai ser melhor em uma ocasião. Mas todos eles têm uma premissa, que é selecionar a parte que você quer excluir, né? Você pode selecionar com a farinha mágica, clicando, né, e selecionando as áreas. Você pode fazer com a caneta o contorno do objeto que você precisa. Quando você terminar o contorno e fechar ele, você clica com o botão direito e transforma numa seleção. Ou você pode selecionar por cor, que é como que eu vou fazer nesse caso. Vai selecionar intervalo de cores e eu vou clicar nas áreas que eu quero que seja selecionado, né? O que eu vou usar dessa imagem. Aí eu vou clicando nas diferentes tonalidades, tem branco e tem uns cinzas também, né? Que eu vou precisar pegar para tirar todo esse fundo. Então, eu vou clicando com um maisinho. Ok. Ele vai selecionar tudo que é branco, incluindo os olhos, os M's aqui, os tênisinhos. Eu preciso tirar isso da seleção. Com a ferramenta Seleção Rápida, eu posso aumentar a área selecionada ou diminuir, por exemplo. Ele no menos e vou clicar aqui nos olhinhos. Ele vai tirar a seleção dessa parte. E aí eu vou fazendo isso nas áreas que eu não quero que ele remova. Mas, por exemplo, eu cliquei aqui e aí ele tirou essa partinha do pé. Essa parte eu preciso. Então, eu venho com um pincel menor para ele selecionar menos área e vou clicando aqui. E isso em todo o meu desenho, né? Toda a imagem que eu vou precisar trabalhar. Eu tô diminuindo, tirando, né? Aumentando a seleção para cá. Nos pezinhos deles, nas mãozinhas. E aqui ele vai pegando algumas partes de chão. Eu vou ter que vir com um pincel menor para tirar aquelas áreas, né? Aqui os olhos, o M. Aqui eu vou ter que aumentar. Pegar um pincel, diminuir o tamanho dele e selecionar só as áreas que devem ser selecionadas, né? Que eu vou precisar tirar. Para esse tipo de seleção, quanto mais zoom você der, mais de perto você ver a imagem, mais você vai conseguir pegar as áreas pequenas, mais você vai conseguir deixar o seu pincel menor, e aí sua seleção fica mais precisa. Pedacinho do dedo. E assim você faz em toda. Ai, não. Vai errar, tirar a parte que você precisa. Vai precisar aproximar mais, diminuir mais o pincel e ir fazendo ajustes, com certeza. Mas faz parte do processo. Quanto mais perfeito você fizer a seleção, melhor vai ficar o seu trabalho. Pronto, agora está selecionando toda a área que eu preciso, toda a área branca. E aí eu venho aqui embaixo, no íconezinho de adicionar máscara de camada. Acredito que meu vídeo está em cima, mas aqui no rodapé, né, do Photoshop, em máscara de camada. E clico nela. Clicou e tirou o desenho, então você precisa inverter
seria como? Selecionar e inverter. Então, ele vai inverter. Tudo que você deixou para fora é o que ele vai excluir. Aí vai lá de novo na máscara e aí ele excluiu todo o seu fundo. Você pode ainda aperfeiçoar isso. Como? Dando 2 cliques aqui, máscara de aderência e descontaminar cores. A gente costuma deixar 60 aqui por teste, né? Foi feito alguma vez, viu que é o melhor número para ter essa divisão, então se usa assim. Você pode clicar nesse descontaminar cores e ir passando na divisão, né, de cores. Então ele vai trazer um pouco do fundo, principalmente nessas áreas cinzas, porque pode ser que você queira utilizar, né, um pouco dessa sombra. Se ele restaurar alguma cor de algo que você não gostaria de ter, você vai ter que depois apagar com o pincel. Mas você usando esse descontaminar cores, essa seleção vai ficar mais fluida, porque ele vai pegar na emenda das duas cores e fazer essa alteração. Então ele não vai ficar pixelado, como se realmente fosse só uma seleção, né? Uma cor tirada dali. Ele vai fazer essa mesclagem entre as cores, esse degradê, deixando mais suave. Por exemplo, aqui onde eu passei, ele vai tirar o branco aqui entre a sobrancelha, ele vai devolver o traçadinho aqui do óculos. Então, essas partes que a gente vai perdendo esse descontaminar cores, devolve para ter uma passagem de cor mais suave. Mas, por exemplo, aqui ele pegou bastante do bracinho, ele não conseguiu reconhecer tanta diferença entre essas cores, porque a mão é branca. Então, ela não vai ficar tão perfeita. Vai precisar excluir com um pincelzinho de borracha depois essas cores que invadiram, né? E assim você vai fazendo em todo o seu desenho para tirar esses degraizinhos que ficam com a seleção da cor. E aí, você já usa essa técnica para tirar fundo das suas imagens? Me conta aqui. Eu vou trazer outras técnicas, porque para tirar fundo existem várias e cada uma, como eu disse no começo do vídeo, fica melhor em um tipo de imagem, na questão de cabelo, na questão de roupa, o tipo de seleção e o tipo de retirada, né, da cor que você trabalha vai alterando conforme a sua imagem principal. Então, nos próximos vídeos a gente vai trazer alguns outros tipos de seleção. E não deixe de seguir o canal, então, para você acompanhar os próximos vídeos. Até mais!